Olá, eu quero convidar você hoje a meditar. Isso mesmo, meditações. E é interessante porque quando a gente pensa em meditação, a gente pensa em esvaziar a mente, a gente pensa em mergulhar num nada, num vazio. Mas olha que definição extraordinária, um medieval chamado Hugo de São Vítor, era um cristão, ele deu. Diz assim: meditação é o pensamento frequente com deliberação. Totalmente contrário à imagem que temos hoje por meditação. Meditação é pensar deliberadamente. Ele chama de investigação prudente em relação à causa e à origem, o modo e a utilidade cada coisa. Se meditássemos melhor, como tudo seria mais fácil hoje, hein? Mas eu quero hoje fazer uma pergunta a você. Por que é tão difícil habitar as casas que construímos? Por que é tão difícil habitar a nossa morada? E aqui eu estou falando em vários aspectos desta morada. Eu estou falando da nossa casa física, eu estou falando da nossa casa corporal, eu estou falando da nossa casa interior, eu estou falando da nossa casa, a vida matrimonial, da nossa casa, a relação com os nossos filhos, sabe, da nossa empresa, da nossa igreja. Mas de uma forma especial eu quero hoje olhar para a casa que construímos fisicamente. Porque, olha só, você lembra de como você sonhou? Você foi em busca, comprou um terreno, desenhou, mergulhou agressivamente para conquistar dinheiro, os bens, ou então para conseguir o financiamento. Você lembra? Você sonhava que aquele seria um lugar muito extraordinário para a sua vida, para a sua família, para a sua jornada. Mas aí o que aconteceu? Essa casa está vazia. Essa casa se perdeu no caminho. Recentemente eu vi um homem oferecendo uma casa que ele construiu, que ele morou durante uma década e meia com sua família. A casa valia 5 milhões. E ele dizia: aqui eu e minha família passamos momentos extraordinários. Temos lembranças e memórias extraordinárias. Mas por algum motivo aquela família faliu. E aquela casa estava lá vazia, sendo ofertada a uma outra pessoa. Por que é tão difícil habitar nas casas que construímos? Olha o que o sábio Salomão diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Será que estamos sendo inteligentes o bastante para firmar a nossa jornada? Eu fiquei pensando, o que é que dificulta tanto para nós entrarmos e morarmos? O que dificulta tanto para nós sermos uma família
sermos um lar? O que é que dificulta tanto para nós sermos uma organização, uma igreja, uma empresa? E, sabe, uma das primeiras coisas hoje é que vivemos uma sociedade, um tempo de novidades, de distrações. Tudo chama para fora. A gente não consegue mais viver comunidade, a gente não consegue mais viver união. Tudo esteticamente muda o tempo todo. É uma sociedade que se desmancha e automaticamente parece que a ideia é: se eu não estou feliz, se eu não estou completo, muda. Muda a fachada, muda a geografia, muda o ambiente. E quem sabe você vai ser um pouco mais feliz. Basta ver, por exemplo, a estética dos nossos bairros hoje. Não há casa que se identifique mais. Antigamente, a gente passava e dizia: aquela é a casa de seu Zezinho, aquela é a casa de Dona Francisca. Hoje, tudo está mudando o tempo todo. Muros que se levantam e escondem tudo. E tudo se tornou tão efêmero. O carro que temos já precisa ser trocado com 3 anos. O local que começamos a frequentar já não é mais a nossa casa, já não é mais o nosso ambiente. As redes sociais trazem essa ilusão de que todo tempo está chegando gente na sua vida, e é mentira. No essencial, você está sozinho, se não permitir que a sua casa seja habitada. Aí vem a ilusão do, do fato de que se você acelerar, tudo vai dar certo. Acelera. Acelera as formações, acelera as leituras, acelera as agendas de viagem. Se você acelerar, você vai conseguir acumular, e acumulando você vai ser mais forte, mais pleno, mais vitorioso. O que é a vitória hoje? É números. A vitória hoje é posse. A vitória hoje é o fato de você não repetir uma roupa, de você não repetir um sapato, de você, sabe? E como isso está cansando as pessoas. Porque elas correm, correm, conquistam e não saem do lugar. Ao contrário, quanto mais elas correm, conquistam impérios exteriores, elas estão vazias por dentro. E aí vem a falta de memória, coisa que tem destruído o povo hoje, hein? A memória é aquele lugar que habita a gratidão, é onde se constrói a confiança. Você confia a partir da memória, sabe? Aquela criança, aquele adolescente que o pai diz: olha, eu vou trabalhar e na volta eu trago um pote de sorvete, eu trago a, o caderno, eu trago, sabe? E quando é de noite, a criança está lá esperando porque sabe que o pai tem palavra. A memória que essa criança tem sobre o seu pai é: ele cumpre aquilo que propõe. É aí também que tem o descanso, porque
Se eu sei que eu posso confiar, eu descanso. Mas uma vida que a memória é marcada apenas pela ingratidão, pela desconfiança. A nossa sociedade hoje nos ensina a desconfiar. Não olhe assim para o seu pai, não olhe assim para sua mãe, porque eles podem ser os que vão destruir sua vida. Que história é essa? Mas sabe, o ponto final dessa casa está vazia, eu diria que é o fato de você não saber amar o que tem. Sim, só entra em casa e habita a casa e descansa nela e faz da casa um lar quem ama o que tem. Isso tem a ver com gratidão. A gratidão é agradecer pela segunda vez aquilo que você agradeceu, aquilo que te fez feliz, aquilo que te fez pleno, aquilo que trouxe resposta para você a primeira vez. É um prolongamento. Agora, preste atenção nessa imagem. Você está num dia ensolarado, quente. E você vai morrer de sede porque não se levantou ou não tomou o copo que estava ao seu lado e bebeu a água que estava ali. A água que você já tem. Ou então você está num inverno muito forte, mas você morre de frio porque você simplesmente não se cobre com os cobertores que você já tem. Ou você fica o tempo todo em busca de um amor que você já tem, em busca de uma paz que você já tem, enquanto você não amar o que tem, você vai continuar sendo essa pessoa infeliz, vítima. Saiba, por mais densas que tenham sido as tempestades, por mais difícil que tenham sido os dias, por mais forte que tenha sido o inverno, por mais que os teus erros tenham sido profundos, dolorosos no teu coração e no coração de pessoas que você ama, há algo em você que ninguém tira. O amor de Deus por você. Assuma esse amor. Deixa Deus te colocar no colo, deixa Deus te aquietar, deixa Deus dizer para você o quanto você é importante e volte a habitar a sua casa. Volte a ter alegria na sala, na cozinha. Prepare uma boa comida, chame amigos, celebre com sua família. Saia desse quarto, dessa caverna, reabite a sua casa. Se alegre com os seus filhos. Celebre a plenitude do que Deus já te deu. Porque eu quero te dizer, tudo é graça. Tudo vem de ti, Senhor. Até o próximo Meditações.